Boa tarde. Aqui em Kuala Lumpur estamos realizando um evento no âmbito da ASEAN. Eles são anuais, agora está acontecendo em nível ministerial e no outono ocorrerão as cúpulas. Existem 3 formatos principais: a parceria de diálogo entre a Rússia e a ASEAN. Ontem foi realizada mais uma reunião anual de ministros das Relações Exteriores. O segundo formato são as cúpulas do leste asiático, nas quais participa um amplo círculo de países. Antes de tudo, aqueles que desenvolvem com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, uma parceria de diálogo e analisam projetos. A ideia era que as cúpulas do leste asiático analisassem projetos de cooperação prática, conectividade econômica, comercial, de transporte cultural. E o terceiro formato é o Fórum da ASEAN sobre Segurança Regional. Lá o ciclo de participantes é ainda mais amplo, além dos próprios membros da associação. E tudo isso, em conjunto, compõe os importantes e significativos eventos anuais da ASEAN, que acontecem aqui na bela Malásia neste ano. É simbólico que justamente na Malásia a Federação Russa tenha participado desses eventos pela primeira vez. Ontem, pela primeira vez, foi lançada a base para a parceria de diálogo entre a Rússia e a ASEAN, que desde então já alcançou o nível de parceria estratégica, o que está consagrado em nossos documentos conjuntos. Neste ano, avaliamos o andamento do cumprimento das obrigações que foram assumidas de forma mútua durante encontros anteriores, inclusive durante a cúpula Rússia-ASEAN, realizada em 2016, que continua sendo um fórum que estabeleceu as diretrizes estratégicas da nossa cooperação. Estamos preparando uma avaliação do progresso na implementação do plano de parceria estratégica para os anos de 2021 a 2025. Ele, de fato, está sendo cumprido em todos os seus principais componentes. Destacamos hoje que nossos representantes especiais, que estão sediados na sede da ASEAN em Jacarta, estão trabalhando ativamente no já 4º plano estratégico. Esperamos conseguir aprová-lo até o final deste ano. O ideal seria durante a cúpula Rússia-ASEAN, que está prevista para outubro aqui mesmo na capital da Malásia. E quanto à reunião que aconteceu hoje, reunião dos países participantes da cúpula do leste asiático, como já mencionei, ela foi dedicada principalmente às tarefas de desenvolvimento de projetos práticos de cooperação em diversas áreas. Defendemos que justamente isso deve ser a base das atividades das cúpulas do leste asiático. E, infelizmente, nossos colegas ocidentais que participam desses eventos cada vez mais tendem à politização, ideologização e ucranização, o que também se manifestou nas discussões de hoje, em detrimento do potencial que as cúpulas do leste asiático possuem para alcançar resultados práticos importantes tanto para nossos países quanto para nossos cidadãos. Já faz alguns anos que promovemos iniciativas para uma resposta rápida a ameaças epidêmicas. Parece que não há tema mais atual do que esse. Nós a propusemos ainda em 2021, ela foi aprovada, mas devido à postura adotada pelo Ocidente, essa cooperação praticamente não avança. Também propusemos em 2023 desenvolver a cooperação na área do turismo, promovendo ao máximo o intercâmbio turístico, para que essa conexão entre nossos países se estenda também ao nível das sociedades civis. Bem, o turismo está se desenvolvendo de qualquer forma, mas aqueles incentivos que propusemos e que, de modo geral, foram aprovados para serem implementados nas atividades do dia a dia, também até agora pouco foi feito nesse sentido. Nós propusemos, e isso também foi acordado, desenvolver a cooperação para o desenvolvimento de territórios remotos em grandes países, tanto na Rússia, aliás, quanto na Indonésia, na Malásia e também na República Popular da China, e em outros estados existem territórios afastados onde a civilização já chegou, é claro, mas os benefícios não se espalham tão ativamente quanto nos grandes centros urbanos. E essa é uma tarefa relevante para todos. Espero que resultados práticos
sejam alcançados nesse sentido. Outra iniciativa nossa também na esfera da cooperação humanitária, né, é garantir a conexão cultural entre nossos países. A Eurásia é um continente enorme, né, berço, né, de várias grandes civilizações, e o patrimônio cultural de cada uma dessas civilizações, é claro, merece ser promovido para garantir o enriquecimento mútuo. Espero que essa nossa iniciativa também seja foi implementada, foi colocada em prática e, naturalmente, nas reuniões das cúpulas do leste asiático, nas reuniões do Fórum Regional de Segurança da ASEAN, não se passa sem a troca de opiniões sobre problemas e questões políticas. Hoje, todos os membros da ASEAN e a maioria dos países parceiros, incluindo a Rússia, falaram com grande preocupação sobre a tragédia contínua e até mesmo agravada nos territórios palestinos, onde, após a catástrofe, uma catástrofe humanitária que foi criada artificialmente na faixa de Gaza, uma situação semelhante está se desenvolvendo em outra parte dos territórios palestinos. Estou me referindo à Cisjordânia, onde Israel continua uma política agressiva de criação de cada vez mais assentamentos, em volumes recordes crescentes. Portanto, em breve não restará nada daquelas áreas onde atua a Administração Nacional Palestina. Hoje, li com surpresa que já existe um projeto para a criação do Emirado de Hebron, e isso é visto como o primeiro passo para promover o conceito de formação de Emirados Palestinos Unidos nas terras palestinas. Parece algo fantasioso neste momento. Mas o fato de que essas ideias aparecem cada vez com mais frequência no espaço público mostra os riscos que estão se formando e continuam a se agravar em relação às perspectivas de criação de um Estado palestino, conforme decidido pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança da ONU. E isso, é claro, representa um desafio, um grande desafio para a comunidade internacional. Hoje falamos e destacamos isso especialmente sobre os problemas que foram criados pelo ataque não provocado de Israel à República Islâmica do Irã. Depois disso, seguiram-se ataques com mísseis e bombas pelos Estados Unidos. Isso, é claro, viola tanto o direito internacional quanto o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, além dos princípios da AIEA, sob cujas garantias estavam os objetos nucleares que foram atacados. Nós apelamos para que o cessar-fogo, aparentemente declarado, continuasse sem quaisquer interrupções e para que, apesar dos danos e prejuízos causados tanto ao Tratado de Não Proliferação quanto às garantias oferecidas pela AIE em relação a objetos sob seu controle, apesar de todos esses danos, é preciso tentar corrigir a situação e transferi-la para um campo político, resolvendo todos os problemas exclusivamente por meio de negociações. Mas isso, aliás, é muito importante para que não se repitam mais ações tão negligentes em relação aos documentos fundamentais que têm como objetivo garantir o acesso ao uso pacífico da energia nuclear sem quaisquer tentativas ou tentações de possuir armas nucleares ou tecnologias nucleares para a produção de armas nucleares. Também falamos sobre a situação em Mianmar, onde há sinais de normalização, e apoiamos esse processo que a liderança está implementando. Apoiamos também o esforço da ASEAN para ajudar nessa normalização e restaurar plenamente a participação plena de Mianmar no trabalho da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Em relação à Península Coreana, destacamos a necessidade de evitar quaisquer ações provocativas que, infelizmente, continuam sendo realizadas contra a República Popular Democrática da Coreia, inclusive por meio do fortalecimento das alianças militares entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. Estão sendo realizados exercícios militares cada vez mais amplos, inclusive com componente nuclear. Portanto, esse também é um potencial de conflito sério, e faremos todo o possível para garantir os direitos legítimos de nossos aliados norte-coreanos e evitar provocações que possam terminar mal. E também nossos amigos chineses
Entre os problemas que eles consideram prioritários para si nesta região, destacaram as disputas em torno do Mar do Sul da China. Partimos firmemente do princípio de que esse problema deve ser resolvido com base no Código de Conduta firmado na época entre Pequim e os países membros da ASEAN. Com base nisso, as negociações continuam e consideramos inaceitável que alguma potência extra-regional interfira nesse processo. O ministro chinês Wang Yi também mencionou de forma bastante detalhada a situação em torno de Taiwan, enfatizando firmemente sua inevitabilidade da resolução final da questão de Taiwan, com base no conceito de um único Estado, ou seja, do Estado chinês. Chamou atenção as palavras de alguns de nossos colegas ocidentais, que já haviam sido ditas antes, de que eles respeitam o princípio de uma só China, mas que não se pode mudar o status quo. Isso é hipocrisia, que é óbvia para qualquer um que esteja minimamente familiarizado com esse problema e com a forma como o Ocidente agora age em relação a Taiwan. O status quo para o Ocidente é, na essência, tratar Taiwan como um Estado independente. Portanto, hoje confirmamos mais uma vez a inevitabilidade de nossa abordagem em apoio à posição de Pequim e nossa prontidão para auxiliar essa posição de todas as maneiras possíveis, bem, para implementá-la. Provavelmente isso é o mais importante. Por favor, perguntas. Sergei Viktorovich, provavelmente dando continuidade ao que você acabou de dizer. No ano passado, em um encontro com a liderança do Ministério das Relações Exteriores, Vladimir Putin apresentou a iniciativa sobre a necessidade de uma nova arquitetura de segurança eurasiática, cujo princípio central seria: a segurança de alguns estados não pode ser garantida à custa da segurança de outros. Como essa ideia é vista, em geral, aqui na Ásia e na ASEAN em particular, considerando o curso contínuo de militarização por parte da OTAN? Obrigada. Na verdade, a iniciativa de formação de uma arquitetura de segurança eurasiática é um desdobramento da iniciativa anterior do nosso presidente, apresentada na primeira cúpula Rússia-ASEAN, que consiste justamente na formação de uma grande parceria eurasiana por meio do estabelecimento de conexões, do aprofundamento de atividades conjuntas, projetos conjuntos e programas conjuntos entre as estruturas de integração já existentes aqui no continente eurasiático. Já foram estabelecidos vínculos entre os chefes executivos e os secretariados da União Econômica Eurasiática e da Comunidade dos Estados Independentes, entre essas organizações, a Organização de Cooperação de Xangai e entre todas elas com os países da ASEAN. Esse é um processo muito útil que permite harmonizar planos e projetos de integração, unir esforços e evitar duplicidade. Ainda mais porque a composição dos membros de todas essas formações de integração se sobrepõe e se entrelaça. E nós promovemos o conceito de grande parceria eurasiana, entendendo que as discussões sobre esse tema e as negociações práticas sobre atividades concretas estão abertas a todos os países que se encontram no continente euroasiático. Todas as estruturas de integração, em particular, têm boas perspectivas para o estabelecimento de laços entre a Eurasec, a OCS, a CIA, a ASEAN e o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, por exemplo. No sul da Ásia, na península do sul da Ásia, existe uma união integracionista. Portanto, há muitas estruturas aqui que podem, de forma proveitosa, trabalhar para melhorar a conectividade, e esse processo, à medida que diferentes ideias são implementadas na prática, cria uma base material também para discussões sobre a garantia da segurança em todo o continente eurasiático. Já abordei esse tema repetidamente no desenvolvimento da iniciativa do presidente, na África também, e na América Latina também há muitos agrupamentos subregionais de integração, mas tanto na África quanto na América Latina existem estruturas continentais comuns. São a União Africana e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e na Eurásia, a região
mais extensa, mais poderosa, mais rica e que mais cresce no mundo, ainda não existe uma estrutura continental comum na forma de uma plataforma de diálogo. Não é necessariamente preciso criar uma organização, pelo menos por enquanto, e entendemos perfeitamente que esse é um processo demorado, que não é rápido, e que todos os países do continente que foram convidados a participar dessas discussões precisam primeiro amadurecer. Nossos vizinhos europeus, em sua maioria, ainda claramente não amadureceram. Ainda sonham abertamente em expandir sua influência por todo o continente eurasiático de forma neocolonial, por meio da Aliança do Atlântico Norte e de sua infraestrutura. Eles falam sobre isso abertamente, sem qualquer constrangimento, dizendo que, nas condições atuais, sim, a OTAN é uma aliança defensiva e sua principal tarefa é proteger os territórios dos países membros. Mas, nas condições atuais, dizem eles, a ameaça à integridade territorial e à segurança dos países da OTAN vem da região Indo-Pacífica, como eles a chamam, ou seja, diretamente do Oceano Pacífico, tendo em mente também o Mar do Sul da China, o Estreito de Taiwan e muito mais. E na nossa concepção de segurança eurasiática, assim como na de uma grande parceria eurasiática, um dos principais princípios é o respeito às estruturas que foram criadas em diferentes sub-regiões, incluindo o respeito à ASEAN, ao papel central que a ASEAN desempenha como resultado. Um trabalho que já dura quase 60 anos, voltado para a união de países interessados em cooperar com base nos princípios de igualdade, abertura e inclusão. E assim, nosso conceito respeita o papel tanto da ASEAN quanto de outras formações semelhantes. Já a concepção promovida pelos membros da OTAN parte do princípio de que a OTAN irá ditar a todos como devem se comportar, se a ASEAN é necessária ou não. Formalmente, sim. Todos os países ocidentais participaram hoje da reunião da Cúpula do Leste Asiático no Fórum Regional de Segurança. Mas, enquanto pronunciam belas palavras, ao mesmo tempo, como você sabe, estão sendo criados trios, quartetos, como AUKUS para a implementação do projeto de construção de submarinos nucleares. Já mencionei as tentativas de introduzir elementos nucleares nos exercícios militares no sul da Península Coreana. Existe o Quarteto do Pacífico e Indo-Pacífico, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e uma série de outros grupos semelhantes de 3 países. E tanto o Quad 1 quanto o Quad 2 tentam envolver membros da ASEAN nessas formações, afastando-os, por assim dizer, da associação. Falamos sobre isso abertamente com nossos amigos e eles entendem perfeitamente a diferença entre uma abordagem que convida todos à mesa para um diálogo igualitário e para a elaboração de posições consensuais que atendam aos interesses de todos os Estados, refletindo o equilíbrio desses interesses, por um lado, e a abordagem em que chegam aqui os norte-atlânticos e começam a ditar as regras, trazendo para cá suas próprias ordens. Acho que isso não beneficia a causa e estamos justamente interessados para que esses formatos, esses fóruns que acontecem aqui anualmente, contribuam para uma melhor compreensão das posições uns dos outros, para que todos ajam de forma aberta, sem guardar pedras no bolso, nem planos ocultos contra alguém. Mas, por enquanto, o processo segue em diferentes direções. Estou convencido de que nossa abordagem é mais promissora. Sergei Viktorovich, a cúpula dos BRICS que terminou recentemente no Rio, mostrou que, em meio a sanções cada vez mais rígidas por parte de Washington, o BRICS está se tornando uma alternativa confiável ao caos das sanções. Na sua opinião, os países da ASEAN já estão prontos, não apenas em palavras, mas na prática, para começar a cooperar de forma mais ativa com a Rússia, em particular, e com o BRICS como um todo? Obrigado. Eles não têm essa mentalidade de, sabe, se o Ocidente não estivesse nos pressionando, não seríamos amigos da Rússia. De forma alguma. A amizade com a Rússia começou muito antes da atual administração do EUA começar a impor sanções e tarifas. Isso também são sanções. Você pode considerá-las assim? Não.
Eu não vejo na forma como nossas relações com a Associação das Nações do Sudeste Asiático se desenvolvem e como a cooperação dentro do BRICS se desenvolve, eu não vejo nenhuma resposta retaliatória, nenhuma reação ou resposta direta. Sergei Viktorovich, com base nos encontros que o senhor realizou, bem no âmbito do Fórum Rússia-ASEAN e de outros eventos. Que conclusões o senhor poderia tirar? Afinal, os países da ASEAN estão realmente prontos para resistir ativamente ao avanço da OTAN e às tentativas da OTAN de se firmar na região. E, como consequência, os países da ASEAN têm recursos adequados para hoje permanecerem como garantes da segurança na região, ainda mais levando em conta as tarifas que Trump impôs a muitos países da ASEAN, tarifas sérias. Acabei de falar em detalhes sobre a nossa visão abrangente das ações que a OTAN está tomando ativamente aqui, tentando se infiltrar profundamente, implantar sua infraestrutura militar e se firmar solidamente aqui, como você mencionou anteriormente. Não tenho dúvidas de que os países da ASEAN entendem do que se trata. E eles entendem que, na sua essência mais profunda, está sendo proposto a eles que permaneçam formalmente como membros plenos da ASEAN, em paralelo com outras associações. E, ao mesmo tempo, aderir a estruturas que não são inclusivas têm um caráter de bloco e, de modo geral, são voltadas para criar uma espécie de frente político-diplomática para conter, antes de tudo, a China. Isso não é escondido, mas, ao mesmo tempo, também se aplica à Federação Russa. Eu não quero decidir por eles agora. É uma escolha soberana deles. Nós o perceberemos como tal. Mas o fato é que manter a unidade da ASEAN e seu papel central na determinação dos mecanismos, formatos e arquitetura de cooperação no Sudeste Asiático é do melhor interesse de todos. Não tenho dúvidas sobre isso. Vamos prosseguir a partir disto. Anastasia Novitskaya, Kommersant. Sergei Viktorovich. O secretário de Estado Marco Rubio disse ontem, após conversar com você, que um novo plano para a Ucrânia havia sido discutido. Gostaria de saber qual lado propôs essas novas abordagens, em que consistem e como diferem fundamentalmente das anteriores. E o fornecimento de armas americanas para a OTAN também está incluído no novo plano. Isso foi discutido? Quero responder com as palavras de Donald Trump. Pois é, vou te dizer. E espere grandes surpresas, foi o que ele disse. Bem, não sei sobre grandes surpresas, mas você entende, se você está familiarizado com a atividade diplomática, você frequentemente nos acompanha, há coisas que não são comentadas. Sim, discutimos a Ucrânia, confirmamos a posição que o presidente Putin já havia exposto, inclusive mais uma vez em 3 de julho, durante a conversa com o presidente Trump. Quanto a esse diálogo, vazamento, gravação, eu realmente não sei. Rede neural ou não, sobre bombardeios em Moscou e Pequim, mas ainda assim discutimos coisas sérias. Notícias. Sergei Viktorovich. A questão das armas ofensivas foi discutida com Marco Rubio e há alguma compreensão sobre o futuro do novo tratado START que expira no ano que vem? Não continua, não foi discutido. Sim, por favor. Sergei Viktorovich também tem uma pergunta sobre atividades diplomáticas. Recentemente, a chanceler Merkel declarou que os meios diplomáticos para resolver o conflito ucraniano se esgotaram. E eu tenho uma pergunta dupla. Por um lado, gostaria de pedir uma reação oficial sua como chefe do Ministério das Relações Exteriores e, por outro lado, como diplomata experiente, gostaria de lhe perguntar profissionalmente. Na sua opinião, isso se encaixa? Essa é uma pergunta muito boa. Ela nos preocupa. Preocupa porque as últimas declarações e ações, tanto de Berlim quanto de Paris e Londres, mostram que a atual classe política que chegou ao poder nesses e em vários outros países esqueceu as lições da história, esqueceu as conclusões que toda a humanidade tirou dessas lições da história. Está tentando, em essência, levantar novamente a Europa para a guerra, não uma guerra híbrida, mas uma guerra contra a Rússia.
Um francês, que frequentemente esteve no Donbass, fez uma pergunta a ele da plateia e perguntou por que Paris apoia o regime nazista que está sendo ativamente ressuscitado, bem, já foi ressuscitado, na Ucrânia. E se você viu como o Sr. Borrell, o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança, perdeu completamente o controle em um tom de voz verdadeiramente histérico, gritando com uma intensidade notável: nós defendemos a integridade territorial, o direito internacional e a integridade territorial da Ucrânia, de forma inabalável e com total convicção. Bem, ele arrancou aplausos de uma parte do público. Mas, sabe, depois de tudo o que se sabe sobre as ações do regime de Kiev, sobre o motivo pelo qual ele precisa da integridade territorial, ela é necessária para que possam suprimir todos os direitos da população russa e russófona, e para que aqueles que não concordam com a posição de Kiev após o golpe de Estado sejam fisicamente eliminados. Ontem entreguei ao Marco Rubio um pequeno resumo de citações de Zelensky, Shmyhal, Yermak, Podolyak, onde se fala abertamente sobre a necessidade de destruir os russos, juridicamente ou, melhor ainda, fisicamente. E quando o Sr. Barro e outros como ele declaram que não querem ver nada além da integridade territorial da Ucrânia, bem, essa também é uma citação dos donos dos campos de concentração quando preferiam usar colaboradores para exterminar judeus a fim de não sujar as próprias mãos, entendendo que era um trabalho sujo. E então, se o Sr. Merz acha que as opções pacíficas foram usadas, esgotadas, ele provavelmente decidiu se dedicar definitiva e completamente à militarização da Alemanha às custas do seu próprio povo, apenas para, mais uma vez, usar slogans nazistas para enfrentar aquelas ameaças vindas da Rússia. Isso é um completo absurdo. Espero que qualquer político sensato entenda isso. Bom, e aqui me deparei com uma citação que me deixou bastante curioso. Fiquei intrigado e curioso sobre como, naquela época, a Europa via a Alemanha, considerando o contexto e as percepções daquele período. Editorial entre aspas. A Alemanha rompeu suas correntes e com nova força partiu em direção à liberdade, rumo à sua missão europeia historicamente significativa: esmagar o regime vermelho que representa uma ameaça à própria essência da liberdade. Em outras palavras, eles exaltaram os nazistas como um símbolo de liberdade. Se a Europa está caminhando nessa direção, o que podemos dizer? É lamentável. É claro que levaremos isso em conta em todas as áreas do nosso planejamento. Com isso, bem, muito obrigado por tudo. Estou extremamente agradecido.